Amigos, um segredo para vocês. Eu tô no Brasil! Mais uma canção! Ficarei em Brasil por 2 meses e meio em total, 7 semanas e meia em São Paulo e o restante em Rio de Janeiro, as praias. A Lauren, na verdade, vai estar comigo para as últimas 3 semanas aqui no Brasil. Pessoal, vai rolar 2 reuniões durante o meu período aqui. O primeiro aqui em São Paulo ao fim de março, outro em Rio de Janeiro no começo de abril. E vou dar mais detalhes nos meus redes sociais, tipo Facebook, Instagram, Twitter. Também vou adicionar fotos da minha experiência aqui. E claro, adicionar ou continuar a fazer vídeos sobre dicas de inglês no meu tempo livre. Também vou ter endereço aqui em São Paulo, se você quiser me mandar alguma coisa, é o endereço de um amigo. O endereço fica perto da USP, na verdade, porque a principal razão em estar aqui no Brasil é para estar no Departamento de Ciências Atmosféricas. O meu departamento nos Estados Unidos e o departamento da USP tem um vínculo. Vou frequentar algumas aulas, vou ajudar com a tradução de artigos científicos, conversa com vários alunos, a conversa em inglês e tudo isso. Mas antes do semestre começar, eu estou aqui no bairro Interlagos, aqui em São Paulo. Claro, curtindo do carnaval, eu já fui a um bloquinho todo novinho pra mim. E na verdade fico na casa do amigo brasileiro Doug. E como é que eu conheci o Doug? Eu conheci ele num site de intercâmbio das línguas tipo italki. italki é um site onde você pode arrumar um falante nativo ou um amigo com quem você pode conversar ou bater papo. Também professores personalizados, que é muito provável que eles vão cobrar menos do que professores ou aulas particulares aqui no Brasil. E na verdade o Doug está aqui e vamos falar sobre como este intercâmbio de línguas se tornou amizade, não é? É verdade. Tipo faz 3 anos que a gente se conheceu e no princípio o meu português foi ruim e o seu inglês não era muito bom também, mas foi uma maneira muito legal de conhecer a cultura, a língua e um amigo. Olá pessoal, tudo bom? É o que o Gavin estava falando, é verdade. Esse tipo de site ele é bom porque você consegue encontrar um falante nativo, no meu caso, e eu acho que no caso de vocês, um falante nativo de inglês. Você pode escolher de que região que você queira aprender o sotaque. Eu sempre tive curiosidade e para mim sempre foi o certo que fosse um sotaque americano. Então eu escolhi a região dos Estados Unidos, que fosse um falante nativo de inglês e que soubesse um pouquinho de português, que é o caso do Claro, Gavin. assim que a gente pode ajudar um ao outro. Sim, claro. Bater papo sobre o dia a dia também. Não são aulas chatas ou livros didáticos, são vidas reais, gente. Então, para saber como é o dia a dia aqui no Brasil, Claro. para você no sentido contrário. Claro, e parte do aprendizado, do processo de aprendizado, envolve muito mais você saber o dia a dia da pessoa, para você aprender as coisas desse dia a dia na língua nativa dessa pessoa. E foi o que aconteceu comigo com o Gavin. Nós praticávamos 1 hora, sendo metade desse tempo para falar inglês, metade desse tempo para falar em português. É claro que no começo não saía coisas boas, né, Gavin? É verdade, nos 2 sentidos, claro. Mas, então, devido a essa amizade, é este ou essa, Doug? Esta amizade. Esta amizade. É ótimo ver como é aqui no Brasil. Eu posso ficar na casa do Doug, da Bia, da esposa dele. E a gente já assistiu o Super Bowl aqui, eu já experimentei, claro, caipirinhas, hot dog no estilo paulista. Sei. E a minha esposa Lauren e eu esperamos que o Doug e a Bia, como se diz, podem ir aos Estados Unidos, né? Sim, claro. Com certeza.
Mas a conversação é tão importante para a aprendizagem e através de iTalk é possível arrumar pessoas assim, não é? Claro, se você precisa perder o medo de falar alguma língua que você esteja aprendendo ainda, não tenha medo, arrume um amigo. Isso. Ok, muito obrigado por assistir, amigos. Eu vou dar mais detalhes, como eu já disse, sobre as reuniões nas redes sociais. E vamos daí então, né? Falou, galera! Falou, galera. Tchau, tchau.